Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso Buchanan, o último dia de normalidade. Na segunda-feira, 14 de setembro de 2015, ficou marcado na memória do jovem Nolan Buchanan, de 16 anos, como o melhor dia de sua vida. No domingo anterior, ele havia passado o dia com sua namorada, participando de uma missa matinal tradicional com a família dela, seguida por um encontro com amigos e uma noite romântica maravilhosa. O adolescente se sentia como um empresário livre, bem-sucedido e influente, para quem o mundo inteiro estava aberto. Afinal, ele agora era o proprietário da construtora Buchanan. O jovem herdaria carros, uma casa, terrenos, ativos financeiros e fazia planos de como administrar sozinho os negócios da família, certamente fazendo melhor que seu pai, que havia levado a empresa à situação financeira difícil. Parecia que nada poderia dar errado, mas já no dia 1º de outubro de 2015, Nolan Keith Buchanan foi detido na escola secundária de Bonita, na Califórnia, pelo departamento do xerife do condado de El Dorado. Nolan ficou no centro de tratamento juvenil em South Lake Tahoe até 13 de junho de 2018, quando um júri do condado de El Dorado, composto por 7 homens e 5 mulheres, o considerou responsável por 3 acusações. O júri levou apenas 2 horas para chegar a um veredicto. O jovem recebeu uma sentença de 150 anos, com possibilidade de liberdade condicional a partir do 25º ano. Foi assim que seu plano de assumir os negócios da família terminou. Por trás da máscara do aluno modelo. Vizinhos e colegas de classe descreviam Nolan como um jovem exemplar e bom aluno. Pelo que eu sei, ele era um bom garoto, diria mais tarde em uma entrevista o estudante Camp Campbell. Ele sempre se importava com a escola, parecia muito gentil, era muito educado. Fiquei até surpreso quando ele foi detido. Mas o que realmente aconteceu na família Buchanan? Vamos analisar este caso impressionante em detalhes. Uma família aparentemente perfeita. Molly conheceu Adam Buchanan quando foi se candidatar a uma vaga de gerente administrativo em sua empresa. Na época, Adam já estava divorciado e criava seu filho Nolan, de um casamento anterior, sozinho. A loira alegre e sociável logo chamou a atenção do proprietário da empresa. O interesse foi mútuo. Molly se apaixonou, iniciaram um romance que se transformou em um relacionamento sério e ela se mudou para a casa de Adam. Molly sonhava com uma família amorosa e unida e se esforçou para construir um bom relacionamento com seu enteado. Logo depois, ela engravidou e Gavin nasceu. As pessoas que conheciam os Buchanan diziam que eles eram uma família bastante próxima. O chefe da família, que era dono de uma construtora, ganhava o suficiente para garantir uma vida confortável, e a família até comprou uma propriedade de férias no condado de El Dorado, na Califórnia. Uma pequena cabana em um terreno de 19 acres em Greenwood. Era uma casa rústica, sem eletricidade, água encanada, esgoto ou gás. Adam, que trabalhava com construção, participava ativamente da reforma da casa e a família começou a visitá-la com frequência. As cinzas revelam a verdade. Em 13 de setembro de 2015, às 10 horas da manhã, membros do Corpo de Bombeiros de Garden Valley responderam a um incêndio florestal em Greenwood, no oeste do condado de El Dorado, na rodovia 193, entre Coe e Georgetown. Ao chegarem, encontraram o fogo que já havia consumido 10 acres da propriedade. Uma cabana localizada no terreno ainda estava fumegando, mas tinha sido completamente destruída. Os bombeiros observaram restos carbonizados nas cinzas. O local do incêndio não foi tocado e às 11 horas da manhã eles acionaram o departamento do xerife do condado de El Dorado. Ninguém ainda havia percebido o que estava realmente na cena. Os bombeiros estavam quase certos de que a vítima do incêndio era um animal de estimação preso na casa. O legista que chegou enfrentou uma tarefa desafiadora. Os restos da casa ainda estavam fumegando e não havia como examinar o interior. Eles tiveram que esperar as chamas finalmente se extinguirem e a temperatura baixar um pouco. Quando o legista examinou a casa, ele percebeu um odor peculiar e depois encontrou restos humanos.
Era evidente que tinha acontecido uma tragédia. O oficial solicitou reforços. Os investigadores do departamento do xerife chegaram e realizaram um exame minucioso da cena. A conclusão era clara. A pequena e isolada cabana não era a residência principal de seus proprietários, mas provavelmente uma casa de campo onde as pessoas iam para passar as férias. Uma caminhonete Dodge e um trailer foram encontrados na propriedade adjacente à cabana. Foi possível verificar as placas e descobrir quem era o proprietário do veículo. O proprietário poderia ter sido afetado pelo incêndio. Não demorou muito para descobrir que o veículo e o trailer pertenciam à construtora Buchanan, uma empresa de propriedade de um homem chamado Adam Buchanan. O homem em questão morava a 160 milhas da cena, aproximadamente 3 horas de distância, em Bonita, Califórnia. Essa informação confirmou a suposição da polícia de que a casa era apenas uma residência de campo para quem tirava férias longe do agito da cidade. Restava descobrir quem estava dentro, se era o próprio Sr. Buchanan ou outra pessoa. O nome do proprietário da empresa deu aos detetives sua primeira pista, com a qual começaram sua investigação. Os policiais de Bonita foram encarregados de verificar se todos os membros da família Buchanan estavam bem e em casa. Eles foram até o endereço correto e logo estavam na entrada da casa dos Buchanan, onde notaram uma picape Ford branca. Quando bateram à porta, o filho de 16 anos de Adam do primeiro casamento atendeu. Ele cumprimentou os oficiais uniformizados com surpresa e perguntou o que os tinha trazido até ali. Os policiais decidiram primeiro descobrir quem estava na casa para não alarmar os moradores. Talvez o carro da empresa tivesse sido levado por algum funcionário e não pelo proprietário. Nolan Buchanan disse que seu pai Adam tinha ido para sua propriedade no campo, a 160 milhas de distância, com Molly e o filho de 8 anos, Gavin, e que eles deveriam voltar à noite. Segundo ele, seu pai o deixou tomando conta da casa. Os investigadores ainda não tinham motivos suficientes para acreditar que os restos encontrados na cabana eram dos Buchanan, mas as informações recebidas e a descoberta do que parecia ser restos de 2 pessoas até a noite de 13 de setembro foi o suficiente para registrar o desaparecimento da família no incêndio do condado de El Dorado. No dia seguinte, 14 de setembro, a polícia do condado de El Dorado foi à casa de Nolan para conversar mais detalhadamente com ele e tentar descobrir quem o incêndio tinha afetado. Os oficiais foram recebidos pelos avós de Adam, Howard e Susan Buchanan. Eles disseram que seu filho, o proprietário da cabana incendiada, fazia suas próprias reformas e, portanto, viajava para lá com frequência. Os pais estavam muito preocupados, pois não tinham conseguido contato com seu filho ou nora até aquele momento. Pela história, os policiais descobriram que a casa era alimentada por geradores, mas no momento da tragédia estava sem eletricidade. No entanto, havia cilindros de gás dentro. Isso gerou 2 teorias. O incêndio poderia ter sido acidental ou intencional. Até 15 de setembro, o local do incêndio havia esfriado e os investigadores finalmente puderam coletar evidências, incluindo detritos de uma fogueira próxima. Segundo o detetive James Peterson, do departamento do xerife do condado de El Dorado, novas descobertas mudaram o rumo do caso. A polícia encontrou evidências preocupantes que indicavam que aquilo não havia sido um acidente, conforme relatou o xerife. Os restos foram coletados e enviados para testes forenses de DNA. No primeiro conjunto de restos, havia sinais de impacto. As evidências, pelo tamanho, pertenciam a uma criança. A versão de acidente fatal foi descartada e uma nova linha de investigação surgiu. Ninguém mais duvidava que o incêndio tinha sido um meio de apagar os vestígios do ocorrido. Restava descobrir em que circunstâncias isso tinha acontecido. Seria uma invasão que deu errado? A família teria sido alvo de alguém deliberadamente? Se sim, por quem e por quê? Ou o caso poderia estar relacionado à construtora Buchanan, empresa onde Adam Buchanan era presidente e diretor operacional, e alguém guardava ressentimento contra ele devido a um relacionamento profissional? Inicialmente, os investigadores focaram especificamente nesta última teoria. Eles também investigaram a vida de Molly
para determinar se ela tinha algum desafeto capaz do ocorrido. Quando essas linhas de investigação se esgotaram, os oficiais voltaram sua atenção para problemas no casamento de Molly e Adam. Provou haver vários deles. Os investigadores descobriram que, com o tempo, o relacionamento de Molly e Adam começou a se deteriorar e, na época do incidente, eles dormiam separados há algum tempo. Foi encontrado um diário onde Molly descrevia conflitos com Adam. Testemunhas entrevistadas descreveram um tratamento inadequado. Segundo eles, Adam era rude não apenas com Molly, mas também com as crianças. A mãe de Molly, Suzy Slanker, admitiu aos investigadores: havia momentos em que eu temia por eles durante suas discussões. Molly não terminava o relacionamento com Adam, mas periodicamente pegava seu filho e ia para a casa de seus pais, retornando alguns dias depois, até a próxima discussão. Também foi descoberto que o casal gostava de caçar na área onde ficava sua casa de campo. Como todos estavam armados, os investigadores consideraram que durante outra discussão, um dos cônjuges poderia ter perdido o controle e, ao perceber o que havia feito, teria tomado uma atitude drástica. No entanto, havia uma inconsistência. Se a tragédia aconteceu por causa de um conflito entre marido e mulher, significa que perto dos restos de um deles deveria necessariamente estar o instrumento do ocorrido, o que não foi encontrado. Os investigadores especularam que a arma poderia ter sido danificada no incêndio e poderia não ser tão óbvia quanto o esperado. Durante 5 dias, membros da equipe forense se revezaram removendo cinzas da casa. A busca foi conduzida com precisão cirúrgica, mas não produziu o resultado esperado. Nenhuma arma foi encontrada na casa. Nessa época, chegaram os dados do exame forense. O exame confirmou que o DNA dos corpos pertencia a Adam Buchanan, Molly McAfee e seu filho de 8 anos. Os 3 tinham sofrido ferimentos antes do incêndio, e o ângulo dos ferimentos descartava a versão de que alguém havia cometido algo contra si mesmo. A falta de armas significava que havia outra pessoa na casa, uma quarta pessoa que tinha causado os ferimentos nos Buchanan, e a investigação teve que recomeçar. A polícia não teve escolha, a não ser se voltar para o filho de 16 anos do falecido. Desvendando as mentiras. Nolan contou aos oficiais que a família partiu em uma velha caminhonete Dodge. Segundo o filho, seu pai decidiu usar o veículo da empresa em vez de seu Ford pessoal, que estava estacionado na garagem, porque tinha carregado o caminhão e o trailer com pedras que ia usar para decorar a área próxima à sua cabana de campo. Era este caminhão que a polícia encontrou perto da estrutura queimada. Quando questionado por que não foi de férias com seus parentes, o jovem, como na primeira entrevista, disse que tinha o dever de cuidar da casa e do jardim durante a ausência de seu pai e madrasta. Nolan também contou que eles tinham um vizinho cultivando plantas proibidas na beira da propriedade dos Buchanan, o que fazia seu pai ter discussões frequentes com este vizinho, exigindo que ele parasse o plantio e ameaçando ir à polícia. Falando sobre o negócio da família, Nolan relatou as dificuldades financeiras da empresa. As coisas não iam bem, a empresa estava passando por reduções e o número de funcionários tinha caído para 5. Pelo que seu pai dizia, as dívidas associadas ao negócio estavam aumentando rapidamente. Agora a investigação tinha muitas informações úteis e os detetives tinham um suspeito, um vizinho, especialmente porque naquela área os conflitos violentos eram frequentemente ligados ao cultivo de ervas ilegais. Os detetives acreditavam que a ameaça de ir à polícia poderia ter levado ao incidente com Buchanan e sua família. O problema era que ninguém tinha ideia de qual vizinho eles estavam falando. Os investigadores vasculharam a vizinhança, entrevistando todos os proprietários de casas da região. A tática foi bem sucedida. Eles encontraram um homem que confirmou a história de uma discussão com Adam sobre o cultivo de uma plantação proibida. Mas, segundo ele, após uma conversa acalorada, o conflito havia terminado. O vizinho tinha um álibi, e outra versão se mostrou insustentável. O que restava a ser investigado era a crise financeira que tinha atingido os negócios da família. Em 18 de setembro, a polícia visitou a empresa de Adam e entrevistou os funcionários. As palavras de Nolan eram verdadeiras.
A empresa estava em situação preocupante, estava ameaçada de falência, pois o valor das dívidas ultrapassava $30.000. Por causa disso, alguns funcionários foram demitidos. Descobriu-se que alguns dos ex-funcionários estavam extremamente insatisfeitos com a redução e, portanto, poderiam estar envolvidos no caso. E foi aí que os investigadores tiveram sorte. Durante o fim de semana, a escola local organizou um dia de limpeza comunitária. Os estudantes estavam limpando detritos de um parque empresarial a apenas 1 quilômetro da empresa de Adam. Foi lá que, em 19 de setembro, encontraram uma pequena bolsa com uma carteira e documentos de identificação pertencentes a Molly McAfee e Adam Buchanan embaixo de um dos arbustos. Um rifle calibre 22 estava próximo. Os detetives foram imediatamente ao local da descoberta. O departamento do xerife do condado fez uma nova suposição. O responsável tinha atacado a família Buchanan com o rifle encontrado e, para encobrir seus rastros, tinha levado os documentos do local do incidente. A descoberta era importante porque significava que alguém tinha viajado todo o caminho até Greenwood e depois retornado a Bonita para se desfazer da bolsa e da arma. Parecia ser um residente de Bonita. A proximidade das evidências encontradas com a localização da construtora Buchanan fortaleceu a teoria de que o chefe tinha sido atacado por um dos funcionários descontentes. Os detetives enviaram a arma e a bolsa de documentos para exame, solicitando um mandado para inspecionar os registros e instalações da empresa. Aqui os investigadores tiveram sorte pela segunda vez. Durante a busca, eles conseguiram acesso a uma câmera de vigilância instalada nas dependências da firma. Por coincidência, a lente da câmera estava direcionada não para o território da empresa, mas para o centro do estacionamento. Após esta descoberta, o caso estava a poucos dias de ser solucionado. Como já se sabia que a família tinha saído da cidade na sexta-feira, os investigadores revisaram as filmagens de sexta-feira e ficaram surpresos ao descobrir que Adam tinha prendido um trailer cheio de pedras a uma Ford F-150, não a uma caminhonete Dodge, como Nolan havia dito. Os detetives perceberam que o jovem tinha deliberadamente manipulado a investigação. Se a Ford branca tivesse rebocado o trailer de pedras até a cabana, então alguém deveria tê-la dirigido de volta e estacionado na garagem da família Buchanan. Os investigadores entrevistaram novamente Nolan, tentando mantê-lo seguro enquanto obtinham o máximo de detalhes possível. Nolan novamente contou seu fim de semana, onde esteve e quem tinha visto. Mas desta vez, perguntaram a ele qual filme tinham assistido no cinema, como tinha pago pelas compras no shopping e como tinha pago pela sobremesa em um encontro. O desprevenido Nolan respondeu que usou o cartão de crédito de seu pai. Os oficiais então solicitaram um mandado para revistar a casa dos Buchanan em Bonita, examinar os veículos e verificar registros financeiros. A Ford ainda estava estacionada na garagem. Foi inspecionada minuciosamente e notaram terra avermelhada grudada nas rodas, semelhante à de Greenwood. Se a Ford tivesse sido usada para uma viagem no último final de semana ou antes, vestígios de solo poderiam ter permanecido, mas não seriam tão óbvios. Infelizmente, o incêndio tinha destruído as marcas de pneus perto da casa de campo, mas o acúmulo de terra indicava que o carro provavelmente tinha estado em Greenwood recentemente. Os detetives rastrearam os pagamentos do cartão bancário e descobriram que Adam Buchanan tinha usado seu cartão de crédito na sexta-feira, 11 de setembro, na rede de fast food Taco Bell, a caminho de Greenwood. Nolan, por outro lado, alegava que tinha ficado em casa. Não tinha ido com seus pais e estava com o cartão de crédito em sua posse. Os detetives foram ao restaurante e verificaram as câmeras de segurança. Viram exatamente o que esperavam: uma Ford branca em vez de uma caminhonete. Quando os detetives revistaram a Ford, encontraram um recibo do Taco Bell datado de 11 de setembro, que incluía não 3, mas 4 bebidas. As evidências coletadas no local do incêndio, similarmente, apontavam para 4 copos de bebida. Então, Nolan estava no carro. A próxima transação do cartão de crédito aconteceu no sábado, 12 de setembro, no bar Valencia Club em Penin, cerca de 30 minutos de distância da cabana. Os pais de Adam já tinham falado aos detetives sobre o bar.
Disseram que seu filho e a esposa gostavam de passar lá depois das reformas na cabana. As câmeras de segurança registraram o horário em que o casal saiu do bar, e as câmeras de trânsito na rodovia ajudaram a rastrear a rota do casal. Uma Ford F-150 seguiu em direção à cabana dos Buchanan por volta das 2h30 da madrugada no dia do incêndio, e às 3h30 da madrugada dirigiu na direção oposta. Na primeira vez, a câmera capturou Adam e Molly no veículo, e na segunda apenas Nolan. Algumas horas depois, na manhã de domingo, 13 de setembro, o cartão de crédito de Adam foi usado para pagar em 3 estabelecimentos de Bonita: Starbucks, McDonald's e um posto de gasolina. O banco confirmou aos investigadores que Buchanan tinha apenas um cartão bancário. Os fatos contradiziam as histórias de Nolan. Nesta altura, os resultados forenses tinham chegado. As impressões digitais de Nolan foram encontradas na arma. Ele foi detido no meio de uma aula do ensino médio. O plano imperfeito. Nolan Buchanan declarou-se inocente das acusações contra ele. Ele tentou distorcer a história e alegou que foi seu pai quem feriu a família, após o que apontou um rifle para ele, e ele, se defendendo, pegou a arma, acidentalmente atingindo seu pai. Nolan insistiu que foi legítima defesa, atribuindo o incêndio e a mentira subsequente a um estado de pânico e medo extremo. Foi por isso que ele pegou gasolina e incendiou a casa para fazer parecer que nada tinha acontecido ali. A defesa continuamente focou a atenção do júri nos problemas familiares que afetavam Nolan e outros membros da família. O médico legista questionou o veredicto porque a marca do ferimento em um fragmento do crânio de Gavin era consistente com um disparo feito em um ângulo quase perpendicular. Nolan, por outro lado, alegou que suas camas e a do irmão estavam uma ao lado da outra, e eles foram acordados simultaneamente pelo barulho e gritos. Foi no momento do despertar que Nolan supostamente viu alguém entrar no quarto e ferir Gavin. O agressor então apontou o rifle para ele e Nolan, milagrosamente, conseguiu empurrar o atacante. Sob este cenário, o disparo teria sido feito em um ângulo de aproximadamente 45 graus, o que era inconsistente com as evidências forenses. A promotoria chegou à conclusão de que Nolan feriu seu irmão quando estavam sozinhos na casa, enquanto seus pais passavam tempo no bar. Após esperar seu pai e madrasta retornarem, Nolan os confrontou também. Julgando pelo local onde os corpos foram encontrados, Adam foi o primeiro, seguido por Molly. Nolan então pegou o rifle, os papéis dos pais, jogou gasolina nos corpos e incendiou a casa. Em seguida, foi para casa, encontrou sua namorada e passou o dia com ela, criando um álibi para si mesmo. Justiça e consequências. Em 13 de julho de 2018, um júri considerou Nolan culpado por 3 acusações de delito em primeiro grau. Como resultado, ele foi sentenciado a 150 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. A juíza Kingsbury, ao anunciar a sentença, refletiu sobre os problemas familiares que Nolan enfrentou, sobre o testemunho de que Nolan confrontou seu irmão porque não queria que ele passasse pelos mesmos problemas ou fosse forçado a viver com o que seu pai já tinha conseguido fazer com ele. Mas ao fazer isso, ela também listou fatos sobre a premeditação do incidente e o incêndio subsequente, a criação de álibis e os planos de administrar os negócios da família que Nolan tinha manifestado a membros da família. A juíza citou o não cumprimento de regras e comportamento inadequado observado pela equipe do Centro de Tratamento Juvenil de South Lake Tahoe, onde Nolan foi após sua detenção. Todos têm a oportunidade de mudar, disse a juíza Kingsbury a Nolan. Espero que você faça tudo ao seu alcance para isso. Se você se comportar bem, terá chance de sair em liberdade condicional em 25 anos, sob a lei do Senado e decisões da Suprema Corte. Depende de você aproveitar essa chance ou não. Nolan continua insistindo em sua inocência. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.